Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo, e mais uma vez junto com essa nossa celebração às 19 horas, em mais um capítulo da série Atos, uma igreja para um fim do mundo. Nós estamos visitando esse livro da nossa Bíblia, que conta a história da igreja primitiva, que vai falar sobre todos os primeiros movimentos desses discípulos de Jesus, que começaram a expandir o evangelho da graça de Jesus Cristo por toda a terra, por toda a face da terra. E nós estamos chegando no capítulo 13, e eu convido já você, sem demora, a abrir sua Bíblia no capítulo 13. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos desse capítulo, porque eu quero hoje, de uma forma diferente, abordar um tema em cima daquilo que está acontecendo com a igreja nesses últimos capítulos que conversamos. E principalmente nessa igreja, que é uma igreja que está se expandindo, está cada vez mais chegando a lugares inimagináveis, e seu evangelho tem alcançado muitas pessoas, muitas famílias, há muitos convertidos por toda parte, e começa então um grande movimento missionário. Então nós vamos chegar agora, nesse capítulo 13, ao início desse grande movimento missionário, esse grande movimento da Igreja de Jesus, no livro de Atos, em que vai alcançando cada vez mais lugares remotos, pessoas distantes, e atingindo a toda criatura que vai se dobrando diante do amor e da graça de Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia em Atos capítulo 13, e eu quero ler o versículo 1, 2 e 3 com você. Diz assim, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que temos o privilégio de estudá-la, de refletir em cima dela, de pensar o que ela está nos dizendo e de alguma forma trazer todo esse ensinamento que o Senhor tem nos dado para a nossa experiência como Igreja de Jesus agora em nosso tempo. Que seja assim para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Nós estamos aí em Atos capítulo 13, mas eu gostaria de relembrar os irmãos sobre essa igreja de Antioquia, que lá no capítulo 11 nós falamos como ela começou. No capítulo 11, versículo 19, você vai ver que essa igreja que o capítulo 13 está falando foi estabelecida. E ela se estabelece e há muitos convertidos naquela região. Por isso, eles enviam Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, que motiva aquele povo todo a continuar fiel, a permanecer fiel naquela igreja. E logo, no capítulo 26, ele vai em busca de Tarso, Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, junto com ele, ficam lá durante 1 ano ensinando aquele povo, e pela primeira vez eles passam a ser chamados de cristãos. É a primeira vez que nós vamos ouvir esse nome na Bíblia, do Novo Testamento. E o que mais podemos dizer sobre essa igreja de Antioquia? Ela é uma igreja predominantemente gentílica, ou seja, a sua característica principal é que ela tinha muito mais membros convertidos gentios do que judeus. Ou seja, gentios, nós já vimos aqui, é esse povo que não tem nada a ver com a religião judaica. Podem até ser simpatizantes, mas não são judeus. Então, é uma igreja predominantemente gentílica, formada por essa galera que não tinha a ver com o povo de Israel. Ela também, a igreja de Antioquia, é a igreja que marca o grande movimento missionário. As 3 grandes viagens missionárias de Paulo, elas se estabelecem com essa igreja aí.
a partir dessa igreja. E aí essas 3 grandes viagens missionárias vão estabelecer essas igrejas, a igreja cristã no mundo gentílico. É a partir daí que começa todo esse movimento. Então, aí, nesse texto que nós vemos aqui do capítulo 13, no início do capítulo 13, nós vemos claramente um chamado missionário, um chamamento missionário. Né? Um conceito, nasce aí um conceito de vocação, que nós vamos entender como vocação, como chamamento, como chamado. Né? O Espírito Santo diz claramente para eles o que deve ser feito. Aqueles homens estavam lá adorando a Deus, servindo uns aos outros, jejuando em oração, quando o Espírito Santo vem, o ajudador, o consolador, que está com eles, no meio deles. Nós já falamos aqui também sobre isso, sobre esse Jesus, esse Deus que está no meio de nós, e esse Espírito Santo, então, fala com eles claramente o que deve ser feito. Então, no capítulo 13 de Atos, nós vemos aí o Espírito Santo de Deus que dá tarefas específicas na vida de pessoas específicas. Então, começando aí a conceituar o que é esse significado de vocação. Quando o Espírito Santo que há em nós, quando o Deus que habita em nós, o Jesus Cristo que veio até nós, chamado de Consolador, Ajudador, se manifesta em nós, revelando para nós tarefas específicas, para funções específicas na nossa jornada. Muito bem, isso nós chamamos de vocação. No nosso vocabulário, nós damos o nome de vocação, esse chamado primordial a todo ser humano, para viver em função com algum propósito, uma vida chamada para ter um significado, uma existência cheia de significado, cheia de propósito. Isso nós damos o nome de vocação. Antes de tudo, eu quero justificar o porquê falar sobre vocação nesses 3 pequenos versículos introdutórios do capítulo 13. Porque eu entendo que na nossa vida espiritual, na nossa peregrinação espiritual, existem aí três importantes disciplinas no nosso caminhado de discipulado com Jesus Cristo, que vão calibrando, vão forjando o nosso caráter na caminhada com Jesus Cristo. Esse caminho que nós hoje ouvimos falar de manhã com o pastor Fábio, o caminho que nós escolhemos, ele tem 3 bases que eu aprendi nos meus estudos acadêmicos de teologia e na minha mentoria com aqueles que me ensinaram sobre espiritualidade, sobre saúde espiritual. Nós aprendemos que há 3 pilares importantes na caminhada espiritual. O primeiro deles é que, e logo vou dizendo aqui, que não significa que esses são os certos, esses são o que Deus falou. Não, mais uma vez, eu aprendi isso alguns anos atrás, e isso fez muito sentido para mim, e isso tem norteado a minha caminhada de fé, de discipulado com Jesus Cristo. Então, o primeiro deles é a devoção. A devoção é esse pilar que nós chamamos de compromisso de cultivar nossa intimidade com Deus e cuidarmos diante de Deus da nossa interioridade. Ou seja, é a nossa relação íntima com Deus, é a nossa vida devocional. A devoção é tudo aquilo que nós chamamos hoje de ter uma vida piedosa, que eu aprendi quando criança, na classe dos juniores, a musiquinha, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. No básico, na cartilha espiritual, na cartilha cristã, é isso. Devoção é esse pilar que nos leva à piedade, a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, a falar com Deus, a estabelecer uma conexão com Deus diariamente, cotidianamente, percebendo que Deus está comigo o tempo inteiro, caminhando comigo. Não é um Deus distante, não é um Deus que está lá, não é um Deus que está no templo, não é um Deus que está na religião, não é um Deus que está preso aos paradigmas da religião, não é um Deus que está preso à religiosidade, aos tradicionalismos. É um Deus que está aqui comigo o tempo inteiro e por isso eu estabeleço uma relação cotidiana com Ele, um hábito devocional diário
de leitura da Bíblia, de oração, isso individualmente falando. Essa minha devoção particular, o meu desenvolvimento de intimidade com Deus. Eu conheço Deus a quem eu sirvo, o Deus que está em mim, o Deus que habita em mim, eu quero conhecê-lo e por isso eu tenho uma relação pessoal com Ele, de conversa. Nós temos esse hábito de estabelecer encontros intencionais com Deus. Não é aquela coisa, eu oro sem cessar o dia inteiro. Eu estou indo para o trabalho, eu estou orando, eu estou tomando banho, eu estou orando. Não, isso são atitudes que, ok, você pode ter à vontade, você pode fazer isso. Mas a sua intencionalidade de buscar esse tempo, não é o tempo que eu estou tomando banho, não é o tempo que eu estou cozinhando, não é o tempo que eu estou trabalhando, não é o tempo que eu estou pegando Uber. Não, é um tempo que eu sentei, eu me ajoelhei, ou eu estou de pé, eu estou parado, eu separo um tempo, eu vou para um lugar, eu me isolo, eu fecho tudo ao meu redor e eu ali separo esse tempo com Deus. Isso é a nossa devoção. Isso é a nossa espiritualidade sendo exercitada de maneira piedosa. Certo? Então, a devoção é esse primeiro pilar. O segundo pilar que eu aprendi na minha caminhada cristã, que produz uma saúde espiritual digna de uma relação saudável com Deus, é a integridade. A integridade é aquilo que nós chamamos de santidade, afastamento do pecado. Porque desde que eu entendi que o pecado é aquilo que me escraviza aos meus desejos mais carnais possíveis, ou seja, desejos que só têm intenção de saciar a carne, eu entendo que esse pecado me destrói, me faz mal, pode me dominar, então eu exercito o meu espírito, os desejos do espírito, o que o espírito quer falar em mim para eu poder equilibrar a minha vida e ter uma vida então saudável, uma vida que não se submete aos desejos da carne. Eu tenho desejos carnais, e eles me dão prazer, mas eles não me dominam. Eu consigo dosá-los e controlá-los, porque eu busco mais os desejos do espírito do que os da carne. Isso me faz ter uma vida equilibrada, isso me faz ter uma vida saudável espiritualmente falando. Então, toda vez que eu busco esse tipo de santidade, aquilo que preserva a vida, aquilo que busca melhorar o meu corpo físico, a minha mente, os meus hábitos, o meu vocabulário, as minhas relações com o outro, tudo isso é a minha integridade, é aquilo que me faz dormir de consciência limpa. O salmista vai dizer que livrai-me dos pecados, Senhor meu Deus, livrai-me dos pecados que me são ocultos. Aqueles pecados que eu ainda sou ignorante e não percebi eles, mas eu continuo os praticando, eu continuo os escalonando na minha agenda, eu continuo categorizando eles na minha agenda e deixando eles lá como pecados de estimação. Eu os pratico e eu prefiro ficar na ignorância de saber que eles são pecados, ou seja, que eles ferem a minha integridade. O salmista então faz essa oração: livrai-me desses pecados que me são ocultos, que até eu não consigo perceber. Paulo vai dizer que em nada a minha consciência me acusa, mas nem por isso me dou por justificado. Ou seja, embora eu tenha a minha consciência limpa, eu estou botando a minha cabeça no travesseiro tranquilo, de maneira íntegra, eu não me considero justificado, porque eu sei que a qualquer momento eu posso estar solícito e vulnerável aos desejos da minha carne. Então eu permaneço vigilante, eu permaneço atento sobre a minha integridade. E eu aprendi aqui nessa comunidade, com o meu pastor, o pastor Fábio, algo que mudou a minha vida e algo que tem norteado a minha capacidade de entender o que é integridade e qual a importância dela na minha vida. Ele disse que aprendeu certa vez com o mestre: cuida da tua integridade e a tua reputação Deus cuidará. Mais importante do que a gente cuidar ou se preocupar com o que os outros pensam de nós, é nós nos preocuparmos com aquilo que nos traz integridade, aquilo que nos deixa com a consciência leve e faz a gente dormir os sonos dos justos. E nos coloca sempre atentos às possibilidades de ferir a nossa santidade, de ferir a nossa integridade. Andar atento o tempo inteiro
pensando o que é que eu estou trocando, quais são as trocas que eu tenho feito na minha vontade pecaminosa, que podem me levar à corrupção, que podem alimentar um sistema corrupto. Eu faço parte desse sistema corrupto, eu faço coro com os corruptos, ou eu consigo identificar e me manter longe, me manter distante daquilo que pode me contaminar. E isso não tem a ver com pessoas, isso tem a ver com o nosso coração inclinado ao ímpeto de maldade que nós temos o tempo inteiro de saciar desejos egoístas. A vocação é o terceiro, então, desses pilares importantes. Nós falamos sobre devoção, nós falamos sobre integridade e chegamos então à vocação. A vocação é esse pilar importante da nossa espiritualidade, que é aquilo que nós vamos dizer que tudo depende de estarmos engajados no serviço útil, doando aquilo que somos, tudo aquilo que somos e o que temos, para abençoar o maior número de pessoas possível. A vocação é esse serviço útil, prestado em favor do outro e do mundo em que vivemos. A vocação é um chamamento a servir de maneira excelente o que está à nossa volta, fazendo com que, dessa forma, eu glorifique a Deus. Eu sinalize um reino que está vindo, um reino de Deus justo, belo e bom, que Jesus inaugurou quando veio aqui em seu ministério terreno, chamar os seus discípulos a serem cidadãos desse reino. Um cidadão do reino entende que a vocação é esse ato de servir com utilidade, com vontade, com identidade, com propósito, com significado. Então, a devoção, a integridade e a vocação. Essas três variáveis, elas estabelecem a saúde espiritual do discipulado de Jesus, a alegria, o prazer de estar seguindo a Jesus. E não poucas vezes você escuta uma pessoa ou outra falando: pastor, eu não estou bem, parece que falta algo em minha vida. Porque provavelmente uma dessas três coisas pode estar com problemas, pode estar adoecida, pode estar lhe faltando significado, lhe faltando integridade, lhe faltando devoção. Então, essas três variáveis compõem uma saúde espiritual que nos leva a essa alegria e prazer de caminhar com Jesus e nos completa, nos traz significado. Então, são três áreas que nós vamos ter que andar atentos sempre. E a vocação, que é essa terceira que eu citei, está presente, claramente presente nesse texto introdutório ao capítulo 13. É quando nós vamos entender e conhecer esse Espírito que chama, e que coordena, e que ajuda, e que monta, e que se move, e que ordena, e que faz o que pretende fazer com os discípulos de Jesus, para eles servirem a comunidade, para eles serem peças úteis no serviço à comunidade e ao planeta. Você vai observar no Novo Testamento que nós temos três igrejas. Três igrejas. A primeira delas é a igreja de Jesus. Três conceitos de igreja. A igreja de Jesus é a primeira delas. Qual é a igreja de Jesus? É essa que Mateus capítulo 18, versículo 20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Essa igreja que é a igreja das relações. Estou eu e mais um, mais outro, aqui é a igreja. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. Essa igreja que está por aí. A igreja de Jesus é a igreja que está espalhada. E que ela é onde a gente está estabelecido, fazendo a vontade dele, cumprindo o que ele nos chamou para fazer. A igreja de Jesus não depende de endereço, não depende de lugar sagrado, não depende de títulos sagrados, não depende de liturgia. A igreja de Jesus depende de corações consagrados, vidas que estão entregues num altar para servir. A igreja de Jesus é essa igreja que está aberta o tempo inteiro, nada pode fechá-la, nada pode impedi-la. Não há perseguição, lei, nada que a impeça de acontecer. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, diz Jesus Cristo. Existe também a igreja dos apóstolos. Essa já é uma igreja organizada,
É uma igreja que tem hierarquia, é uma igreja que tem organização administrativa, tem ministério, tem código de doutrina, tem disciplina, tem assembleia geral. Ela é mais formada pelos parâmetros sistemáticos humanos. E ela é mais organizadona. Você vai ver que ela é mais visivelmente sistemática e está provavelmente numa planilha de Excel aí dos apóstolos da época. Agora tem uma terceira igreja do Novo Testamento, que é essa igreja que nós vamos falar e começamos a falar quando falamos de vocação, que é a igreja do Espírito Santo de Deus. A igreja do Espírito Santo de Deus é essa igreja que se move e move os seus, que fala, indica, mostra, consola, que nos chama. E esse chamamento nós chamamos de vocação, que distribui dons e talentos e capacidades para os cidadãos do reino sinalizarem a sua presença aqui na terra. Essa igreja está descrita em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Essa é a igreja do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiar pelo meio disso tudo que estamos vivendo, que vai falar conosco, que vai soprar no nosso coração, aumentar a nossa fé, nos consolar, nos ajudar. É essa igreja do chamamento de Deus para os discípulos de Jesus a fazerem parte do que Ele está fazendo no mundo. Essa conclamação que nos dá o privilégio de fazer parte da missão de Deus no mundo. É isso que está acontecendo em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3 que lemos. O Espírito Santo está interferindo e orientando e mostrando o que deve ser feito para que a expansão da igreja de Jesus aconteça. Você vai ver do versículo 1 ao 3 que há uma sequência clara de toda essa disciplina espiritual até que o Espírito Santo fale e chame aqueles que Ele quer chamar, porque tem tarefas específicas para pessoas específicas, o que nós chamamos de vocação. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, versículo 15. Vai dizer assim, a palavra de Deus: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O Espírito Santo nos chama para o compromisso do serviço no reino de Deus. O nosso chamado, nossa vocação, e isso é para todos. A autoridade espiritual não é dada para alguns, é dada para todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Não é só para o pastor, não é só para o músico que está tocando no culto da igreja, não é só para o missionário de carreira que vai para o Afeganistão pregar o Evangelho. Não, é para todos os discípulos de Jesus que receberam o Espírito Santo. Todos nós recebemos esse chamamento a um compromisso do serviço no reino de Deus. Todos nós recebemos esse chamado do próprio Deus, feito pelo Espírito Santo por nós. Essa é a igreja do Espírito Santo. A igreja do Espírito Santo é a igreja movida
por esse chamamento, esse povo em serviço, que está em movimento junto com um Deus que está em movimento. Essa coisa de um Deus velhinho sentado no trono, vendo tudo acontecer, isso é balela. Isso é mito. Nós temos um Deus em movimento, que trabalha, que está em missão no mundo e usa a todo aquele que se dispôs a ouvir esse chamado do Espírito Santo e pertence à igreja do Espírito Santo e que está em serviço útil no mundo. Poxa, mas Rodrigo, eu quero saber aí, como que eu faço para saber se eu tenho essa vocação ou não? Pois bem, eu aprendi também nessa minha mentoria, nessa minha caminhada de discipulado com mestres que me ensinaram algumas sugestões para eu poder descobrir a minha vocação. Por isso que eu falei que hoje eu queria fazer algo diferente. Ao olhar para esse texto de Atos capítulo 13, e a gente vê o Espírito Santo claramente chamando Barnabé e Saulo de dentro da igreja de Antioquia, eles estando juntos, adorando, jejuando, orando, e de repente aquela igreja que estava prosperando, você saca do meio dela dois grandes líderes, como Saulo e Barnabé, e os envia. E os envia em grandes missões, grandes viagens missionárias, para que o evangelho, de uma maneira específica e intencional, seja proclamado. Dali, eles vão proclamar o evangelho, passando por Chipre. Depois vão para outra cidade, Antioquia em Pisídia. E em cada uma delas, a Bíblia vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, movidos, certos de sua vocação, certos do seu chamamento, certos de que o Espírito estava falando com eles e dando tarefas para eles, específicas. Hoje nós temos tarefas específicas e somos convidados a fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. E às vezes nós não entendemos o que é isso, o que é esse tipo de vocação. Eu vou classificar isso em que área? Teste vocacional. Nós estamos falando sobre um chamamento da igreja que é movida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. E eu aprendi essas 8 sugestões. E eu quero compartilhar com vocês algo antigo. Estava revirando os meus arquivos antigos de época de faculdade, de época de participar de vários congressos e das minhas anotações com mentorias, e eu descobri esse gabarito com 8 sugestões que mudaram a minha caminhada e fizeram eu perceber o que esses homens aqui na igreja de Antioquia ouviram do próprio Espírito Santo e que nós ouvimos até hoje e que precisamos reconhecer essa voz e discernir para saber qual é a nossa vocação. Pois bem, primeira coisa, primeira sugestão, quando você sabe que tem uma vocação, quando ela está identificada. Ou seja, você sabe o que sabe fazer e você sabe o que não sabe fazer. Você identifica que na tua mão existem talentos, capacidades para certas coisas que você faz muito bem, com excelência. E você sabe que tem coisas que você não sabe fazer, e você sabe que se te chamarem para fazer esse tipo de coisa, você já pode dizer com maturidade, não, isso não tem a ver comigo. Isso não é o meu lugar de fala, isso não é o meu lugar de ação, não é o meu lugar de atuação, eu não sei fazer isso. Esse tipo de identificação, esse tipo de reconhecimento nos revela uma maturidade de quem entende o que é ter uma vocação. Eu sei o que é isso, eu sei o porquê você está me chamando, mas isso não tem a ver comigo. Eu sei do que você está falando, eu sei fazer o que você está falando para eu fazer, por isso tem a ver comigo. Essa consciência madura de saber o que sabe fazer, saber o que você sabe fazer e saber o que você não sabe fazer, vai revelar em nós uma identidade. Ah, ele é o Rodrigo. Que Rodrigo? O Rodrigo que é pastor. Mas pastor tem um monte. Que pastor que ele é? É um pastor que gosta de falar com jovens, com adolescentes. E ele sabe falar, ele fala isso, ele fala bem disso aqui, fala bem daquilo. Agora, esse é o Rodrigo. Agora, aqui Rodrigo. Rodrigo, aquele que corre todo dia em volta de não sei das quantas, bate 10 quilômetros, estava correndo para maratona. Não, esse não sou eu. Posso até vir a ser, mas provavelmente não tem a ver com a minha vocação.
Ah, aquele Rodrigo que toca bem um cello. Não é o Rodrigo. Não é esse Rodrigo. Pode ser um outro. Pode ser qualquer outro. Ah, o Rodrigo, o dentista. Não, tem aqui na PIB um Rodrigo dentista. Mas não é esse aqui. Esse aqui é pastor. O outro é dentista. Porque o que a gente vai fazendo, o que nós somos vai sendo revelado naquilo que fazemos. E não o contrário. E por isso nós conseguimos identificar. Com maturidade eu consigo, isso não tem nada a ver comigo. Esse tipo de coisa que faz e que não faz, isso não tem nada a ver comigo. Então, nós sabemos que temos uma vocação quando nós sabemos identificar o que sabemos fazer com excelência, ou que somos medíocres, ou que não sabemos fazer. E você tem maturidade para dizer, isso eu consigo dar conta, isso aí eu já não garanto não. Isso é maturidade. Porque isso revela também essa questão dessa inteligência multifuncional. Porque você sabe que tem uma pessoa que consegue fazer aquilo que você não sabe fazer. Ou seja, você é meio burro naquilo, mas você é inteligente nisso. Então nessa lógica não existe pessoas burras e inteligentes. Existem pessoas que são muito inteligentes para algumas coisas e que não são tão inteligentes para outras. Isso tem tudo a ver com o corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo cada um tem sua função e cada um exercendo bem a sua função vai fazer com que o corpo seja edificado. É o que nós lemos em Efésios capítulo 4. Por isso o Espírito Santo vai chamar você para tarefas específicas. E você precisa identificar essas tarefas. 2, você sabe que tem uma vocação quando está disponibilizada e organizada. Ou seja, você estrutura e põe em prática o seu conjunto de habilidades, talentos e capacidades. Você fala, eu sei fazer isso. Mas quantas vezes você fez isso? Nunca fiz. Tem alguma coisa errada? Não, eu sou muito bom nisso. E onde você está empregando isso? Atualmente, em lugar nenhum. Você já empregou alguma vez isso em algum lugar? Não, nem nada. Nunca fiz. Então você ainda não desenvolveu ela. Você não sabe se isso realmente é sua vocação. Você não sabe se isso realmente tem a ver com você. Você não pôs em prática, você não organizou, isso não faz parte da tua agenda, isso não ocupa teu tempo, de alguma forma. 3, você sabe que tem uma vocação quando você faz o que faz independente do dinheiro. Porque vocação não tem a ver com recompensa, tem a ver com serviço. E servir é algo que não depende de recompensa nenhuma. Você faz porque você sabe que aquilo tem que ser feito. E que você sabe que você faz aquilo de maneira boa e agradável e excelente, alguém precisa fazer aquilo. Eu vejo que tem um problema aqui, eu preciso, então, me dispor a fazer aquilo, independente do que vão me pagar por isso. Muitas das vezes, nós da igreja, das comunidades eclesiásticas que nós vivemos, comunidades religiosas, nós confundimos o conceito de voluntariado. Inconscientemente, nós achamos que o voluntário é um trabalho que sobra na nossa agenda. Se sobrar tempo, eu faço aquilo que eu sou voluntário. Isso tem causado um problema e um dano às nossas comunidades e ao nosso planeta, inclusive, muito grande. Porque o trabalho voluntário, o conceito essencial dele é que é um serviço por amor a uma causa. Eu sinto amor por essa causa, isso me move a servir aquilo, porque eu amo aquilo que está me oferecendo a fazer. E eu não receberia nada por aquilo porque eu faço por amor. Eu não preciso receber nada por aquilo. Esse é o conceito essencial do voluntário, é um serviço feito em amor a. Eu amo aquilo, então eu sirvo. Quando o serviço que você faz pago e que ocupa a maioria das nossas agendas, é um serviço que você faz para receber uma recompensa. Quando nós dizemos que o que é prioridade é o que nos dá dinheiro, nós classificamos, então, que o amor, o serviço em amor é menos importante que o serviço ao dinheiro. Serviço pelo dinheiro. Percebe quão inconsciente e perigoso isso se torna na nossa vida? Ou eu faço de qualquer jeito, porque ninguém pode me cobrar, ninguém está me pagando, então eu faço de qualquer jeito e as pessoas têm que engolir. Mas o problema é que isso
é um erro conceitual na tua cabeça e no teu coração, que não entendeu que o serviço em amor deve ser o mais excelente possível, porque é em amor. Não que o do dinheiro você vai fazer de qualquer jeito, mas o que é em amor você vai fazer ainda com mais prazer, e com mais vontade, e com mais capricho, porque é em amor. Porque aquilo, eu amo fazer aquilo. E se você, além de tudo, você consegue conciliar aquilo que ama com o teu dinheiro, com o dinheiro que você recebe, amém. Mas nunca deixe de exercitar o serviço voluntário. Aqui na nossa comunidade, os 5 pastores, eu posso dizer isso com toda certeza do mundo, nós somos pagos para exercer funções específicas. Mas todos nós estamos voluntariamente servindo em outras sessões, em outras áreas, que não são as nossas, que não são o nosso job description, né? Aquela descrição do nosso trabalho, para exercitarmos no nosso coração o conceito de que, além daquilo que nós recebemos para fazer aqui na igreja, nós servimos a igreja voluntariamente em outras áreas, para entendermos que o serviço em amor deve ser maior e mais excelente do que aquilo que prestamos conta por causa do nosso dinheiro, que recebemos recompensa. Essa linha tênue deve ser bem delimitada nos nossos corações, na nossa mente, para a gente entender o que é ser voluntário. Ser voluntário é entregar tudo que se tem e tudo que se pode fazer em capacidade, sem esperar nada em troca. É o conceito essencial do que é o amor de Deus em nós. 4. Nós temos uma vocação, nós sabemos que temos uma vocação quando existe uma necessidade do ou no mundo pela qual você se sente responsável. Veja, não é toda causa e problema e necessidade do mundo e no mundo que vai fazer você se compadecer, se encher de extrema misericórdia e assumir responsabilidade sobre isso. Não é toda necessidade que existe. Há algumas coisas que vai mexer contigo. Algumas coisas específicas que vai mexer contigo. Não é todo mundo que tem que se responsabilizar pelo problema da miséria do Nordeste. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai se responsabilizar pelo problema do desmatamento na Amazônia. Não é todo mundo que vai se responsabilizar pela drogadição nos becos e das grandes cidades e dos grandes centros urbanos. Não é todo mundo que vai se responsabilizar pela causa da extinção dos animais no mundo. Não é todo mundo que vai se responsabilizar pelo despejo de lixo no oceano. Não é todo mundo. Mas cada um vai ter uma tarefa e vai se sensibilizar por isso. E qual é a sua causa? Qual é aquela causa que ganha o teu coração? Qual é a necessidade no mundo e do mundo que você vive que mexe contigo, que tira o teu sono, que balança a tua estrutura, que faz você ficar orando e jejuando, e indo para a igreja e tendo seus momentos comunitários e perguntando e se questionando e chegando em casa no seu devocional, perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor pode me envolver no que o Senhor está fazendo no mundo? Entender essa causa que ganha o teu coração vai fazer com que você se movimente em busca de aprendizado, em busca de especialização, de conselhos, de pesquisas, para você saber o que cada coisa vai fazer brotar no teu coração uma razão, um propósito, um significado, para você então empregar a tua vida e o que você tem nela. Essas causas vão ganhando a nossa consciência, os nossos sentimentos e o nosso coração. A gente tem que se permitir que isso ganhe a nossa fala, o nosso lugar de fala. O que é que mexe com você? Você vê, saiu na revista Isto É agora, as Juventudes Transformadoras. E está na capa lá o Felipe Neto, a Malala e a Greta Thunberg, que eu acho que é o nome dela, o sobrenome dela. Que é uma envolvida com os movimentos ambientais, o outro fala em nome dos movimentos da internet e ganhou essa visibilidade toda
desde a época dos primórdios do YouTube até agora. E a outra é a Malala, que fala sobre os direitos humanos e todo aquele processo de escravização e exploração e opressão da mulher, das crianças, nos estados opressores islâmicos que ela viveu e que ela sobreviveu. Cada um tem uma causa que ganhou seu coração. Nós que recebemos do Espírito Santo de Deus a vocação de se envolver naquilo que Ele chamou, precisamos encontrar a nossa, o nosso lugar, esse lugar em que Deus vai usar a sua vida para manifestar a presença dEle. E o nosso coração vai se encher de prazer porque aquilo ganhou o nosso coração. 5. Você tem uma vocação quando há algo que você faz que precisa, mais do que a sua intuição, você precisa de aperfeiçoamento. Esse algo que você faz bem, essa sua capacidade, precisa mais do que uma simples intuição nata. Você precisa desenvolver, porque você tem prazer em fazer aquilo cada vez melhor. Ou seja, eu nasci com alguma coisa que Deus colocou em mim, o Espírito Santo está me chamando para isso, eu encontrei então uma razão, uma causa pela qual eu dou a minha vida, agora eu preciso desenvolvê-la. E aí eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou fazer pesquisas sobre, eu vou ter mentoria com as pessoas que já andaram antes de mim, eu vou andar junto desses movimentos, eu vou me inteirar sobre, eu vou ganhando força e conceitos sobre isso que vão trazendo para a minha capacidade somatórias de conhecimento para eu desenvolver cada vez melhor a minha vocação. Quando isso acontece, a gente mergulha nessa carreira e o Espírito Santo vai abrindo portas cada vez mais para você se tornar cada vez mais uma pessoa capaz de sinalizar o reino de Deus através daquilo que você tem escolhido para ser um significado da tua vida e que tem a ver com quem você é. 6. Você sabe que tem uma vocação quando aquilo que você faz, apesar de toda a sua capacidade, apesar de todo o seu compromisso com excelência, só pode ser explicado pelo agir do Espírito Santo de Deus na sua vida e através da sua vida. Ou seja, mesmo você tendo atingido todo o grau de conhecimento necessário, ser um expert no assunto, mesmo você tendo todo o compromisso de exercer um trabalho com excelência, você só explica a tua atuação, só explica o teu desempenho, só explica o teu esmero com aquilo por causa da ação de Deus na sua vida e através da sua vida. Porque é assim que as pessoas vão ver Deus na sua vida, vão ver Jesus presente aqui nesse mundo. Quando tudo o que você faz for feito para glorificar a Deus. Você reconhece que aquilo só foi possível porque o Espírito Santo de Deus te chamou para fazer aquilo. E você entendeu, identificou, se aperfeiçoou, se compadeceu, se encheu de misericórdia e graça e se engajou num serviço útil ao mundo que você vive. Isso é o que Jesus estava dizendo. Quando os homens verem as suas boas obras, eles vão glorificar a Deus que está nos céus. 7. Você sabe que tem uma vocação quando as pessoas dão feedback para você e glorificam a Deus pela sua vida. Que feedback é esse? É aquele que a gente viu na história de Dorcas, por exemplo, aqui no livro de Atos. O pessoal chegou para Pedro e falou: Pedro, Dorcas morreu. Você tem que ressuscitar essa mulher, Pedro. Você precisa ressuscitar Dorcas. Essa mulher estava abençoando a vida de todo mundo aqui. Pensa nisso. O povo não chamou um médico para ver alguém doente. O povo chegou para Pedro e falou: ressuscita. Essa mulher não pode morrer. Essa mulher vai fazer uma falta danada aqui. Porque o papel que ela desempenhava aqui, como ela exercia essa vocação do que o Espírito Santo deu para ela, fez com que toda a comunidade, na morte dela, sentisse uma falta danada. Você, essa mulher vai fazer falta, Pedro. Ressuscita ela.
Esse tipo de feedback, esse tipo de resposta, é o tipo de legado de alguém que entendeu o chamado do Espírito Santo na vida e viveu isso tão profundamente no mundo em que vivia, que as pessoas davam feedback, davam retorno. Falavam assim, não é possível, essa pessoa ela precisa continuar com a gente aqui por muito tempo, ela vai fazer uma falta danada. Eu não posso morrer. Tem que dar mais vida para ela. É uma vida saborosa, é uma vida generosa, cheia de graça. Um legado desse é um legado desejado por todos nós. Pensa bem, quantas pessoas vão sentir a nossa falta? E que tipo de falta é essa que vão sentir? Porque eu lembro de uma vez que eu ouvi uma história de um homem que dizia que seu maior legado era deixar uma vida estável para os seus filhos e netos. E eu vi esse pastor falando que esse tipo de legado era o legado mais egoísta e absurdo do mundo. Porque nós não vivemos para nós mesmos ou para os nossos aqui. Nós vivemos a serviço da glória de Deus. Nós vivemos para manifestar um reino muito maior do que a nossa vidinha. Nossa sobrevidinha aqui, que a gente fica sobrevivendo. Deus nos chama para uma vida mais que abundante, ela transborda, ela passa as barreiras, as fronteiras, ela vai atingindo todo mundo, porque é graça. É graça, e a graça ela nos afoga, ela nos transpassa, ela atravessa a nossa vida, ela vai chegar para onde a gente nem imagina que chegou. E as pessoas vão sentir falta, por quê? Não é por causa de você, mas é porque o Espírito Santo de Deus usava a tua vida de uma maneira plena e você tinha o privilégio de fazer parte disso tudo. E quando você é retirado dali, as pessoas, e agora? Porque essa pessoa tinha uma função especial aqui. Ela esbanjava a vida. Oito e último. Você sabe que tem uma vocação quando ao final de uma palestra como essa, ou de uma mensagem como essa, você não fica cheio de interrogação na sua cabeça, perguntando, será que eu tenho vocação? Será que eu não tenho vocação? Mas você chega no final de uma palestra, de uma pregação como essa, e você fala assim, eu entendi. Faz sentido. Era isso que eu precisava. Me faz lembrar também aquela velha história do vô com o neto, que o neto pergunta para o vô e fala assim, ô vô, quando eu sei que eu estou apaixonado? E aí o vô vira para ele e fala assim, não sei dizer isso para você, mas só sei dizer que você não está apaixonado. Porque de fato, você vai saber. Você sabe quando você tem uma vocação, quando o Espírito Santo te chamou. Pode ser que não estava muito claro, mas ela está lá. Agora, se você não entendeu nada, se você achou que isso tudo aqui não faz sentido nenhum, então é hora de pedir a Deus, Senhor, dá uma vocação para mim. Espírito Santo de Deus, só para essa vocação eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Peça a Deus uma vocação. Peça a Deus que sopre essa vocação para te dar sentido. Servir faz parte da nossa cura. A gente ficar falando assim, não, eu vou dar um tempo aqui que Deus vai falar, eu dou uns 30 dias. Não, peça agora. Saia de onde você está, terminando a transmissão, vá no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se e diga, Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Porque esses homens, em Atos capítulo 13, eles estavam adorando a Deus, jejuando e orando. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles todos adoravam, esse monte de gente diferente, de vários lugares diferentes, enquanto a igreja de Jesus adorava, jejuava e orava, o Espírito Santo disse, é no meio dessa devoção, desse povo que colocou toda a integralidade de si mesmo nas mãos de Deus, que estavam entregues com tudo que são e com tudo que têm, as capacidades todas, é quando o Espírito Santo de Deus sopra e fala e diz, me separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Não é a minha obra, não é a obra do pastor Fábio, do pastor Rodrigo, do pastor Cirilo, do pastor Alain, do pastor Pedro, dos batistas, não é a obra dos metodistas, dos presbiterianos, dos católicos, dos espíritas, não é a obra de ninguém, é a obra de Deus. A obra de Deus não tem a ver com as nossas mediocridades, com os nossas fronteiras religiosas. A obra de Deus é a obra que nós, humanidade, fomos chamados para participar. Essa obra, ela é específica. Deus não te fez de leva. Sai a leva de 60, Rodrigo, e espalha pelo mundo. Não é isso. Deus fez um por um. Deus fez um por um. Desde o ventre você já foi chamado para um propósito. O Espírito Santo te chamou para essa obra que Ele tem preparado. Peça a Ele, porque nesse serviço de descobrir, inclusive, a sua vocação, você vai sendo curado desse seu ímpeto de maldade, de querer servir a si mesmo, de querer adorar a si mesmo, de querer satisfazer os seus próprios desejos. O Espírito Santo de Deus quer falar contigo, igreja de Jesus. Quer falar conosco. Qual é a nossa relação devocional, íntegra, vocacional, para ouvirmos dele esse chamamento a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo? Porque é essa confiança que faz com que Paulo diga essas palavras no versículo 47 do capítulo 13. Quando estavam sendo questionados pelos judeus sobre tudo o que estavam pregando e sobre os gentios que estavam se convertendo em massa, Paulo diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou. Cheios do Espírito Santo, tinham a clara, nítida voz divina falando com eles no coração para dizer: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Paulo sabia da sua missão, sabia da sua vocação, sabia que tudo que ele tinha vivido até ali não era para ser descartado, mas por seu conhecimento, por todo o seu aprendizado, as suas capacidades, os seus talentos, agora foram redimidos e empregados na obra de Deus, chamado pelo Espírito Santo. É como se Paulo tivesse finalmente encontrado sentido para a sua vida. E agora ele, cheio do Espírito Santo, sabia o que estava fazendo e tinha autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? Essa autoridade de saber o que o Espírito Santo quer de cada um de nós, de maneira específica, para servir onde formos chamados. Cada lugar que Paulo passa aqui, seja em Chipre, depois em Antioquia da Pisídia, ele vai passando depois em Icônio, no capítulo 14, em Listra, em Derbe. Cada lugar que ele vai passando, ele estava cheio do Espírito e sabia exatamente o que tinha que fazer. Sabia o que foi chamado para fazer. Mesmo quando lhe faltava dinheiro, ele sabia que o dinheiro, aquilo que dava dinheiro para ele, era um trabalho para fortalecê-lo no seu serviço voluntário vocacional. Muito tempo Paulo montava tabernáculos, tendas, e ganhava dinheiro com isso. Mas ele sabia que isso dava dinheiro para ele, e ele poderia com esse dinheiro sobreviver enquanto fazia e atendia ao chamado que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele. Até o momento em que viraram para Paulo e diziam assim: não, pode deixar, Paulo, nós vamos continuar o seu trabalho e vamos investir em você. E você continua a trabalhar com aquilo que você foi chamado. Encontrar sentido, significado na caminhada é entender o que o Espírito Santo tem chamado eu e você para fazermos como igreja. A igreja para o fim do mundo é uma igreja que tem discípulos que entenderam o chamado do Espírito Santo e assumiram o compromisso e a responsabilidade de um serviço útil para toda a humanidade. A vocação é servir o outro, é servir o mundo na necessidade que o mundo está mostrando para nós que precisa. Quais são as suas capacidades, os seus talentos, aquilo que você identifica que faz de maneira excelente e que está precisando encontrar algo para botar em prática. Peça a Deus, vá para o seu quarto, feche a porta, fale com Deus, dobre os seus joelhos: Senhor, o que eu preciso fazer para dar significado? Eu estou aqui exercendo a minha função de maneira, em modo avião, em stand-by. Eu não quero isso, eu quero empregar os meus talentos, os meus dons em algo que faz sentido, em algo que dê valor à minha vida e à minha caminhada.
Eu quero ser curado pelo serviço. Eu não quero empregar o que eu sei somente naquilo que pode me dar uma recompensa. Eu quero para mais, para além. O que você tem feito na sua vida que não tem a ver com o dinheiro, por exemplo? Lembro também da história da Madre Teresa, que estava lá na Índia, curando leprosos, tratando de leprosos, quando um milionário texano dos Estados Unidos foi entrevistado junto com ela. E aí o entrevistador perguntou para o texano o que ele achava daquilo. Ele falou, nossa, isso aqui é um absurdo de... Como que pode esse sofrimento? E aí o texano vira para a madre e fala, eu não sei, madre, como que você aguenta? Porque nem por todo o dinheiro do mundo eu viria para um lugar desse. E aí o repórter vira o microfone para ela e ela diz, nem eu. Porque não tem a ver com grana. Não tem a ver com quanto se pede em recompensa. Tem a ver com sentido, significado, propósito. Tem a ver com o que o Espírito Santo está dizendo para você na sua devocional, na sua integridade, na sua santidade, no que você tem buscado fugir para ouvir o que o Espírito tem a dizer, para discernir a voz do Espírito, para que você empregue os seus talentos e as suas capacidades naquilo que o mundo está clamando, naquilo que Deus te chamou para fazer e tornar como seu compromisso. Deus nos dá muito mais do que porventura nós damos a Ele. Muito mais. Eu vou ser sincero com vocês. Nós fizemos um movimento ontem. Nós fomos nas casas de alguns veteranos. E eu estava, quando começou essa ideia, eu estava bem empolgado. Mas quando eu vi que teve pouca adesão dos jovens, eu falei, poxa vida, que bateu um desânimo. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou, acho que eu vou cancelar. Poxa, os jovens não aderiram. Não foi como eu estava esperando. A gente vai fazer essa serenata. E eu cheguei desanimado. Bem desanimado. Sabe, que faltou muita vontade para fazer. E eu estou sendo bem sincero. Mas quando a gente começou a passar de casa em casa, fazendo a serenata, cantando para os nossos veteranos, Deus foi me humilhando e me mostrando assim, não é sobre você, não é sobre as suas vontades, é sobre o que eu posso fazer através de você e em você. Não tem a ver com como você esperava que fosse, mas como eu já escrevi que será. E o que eu vou fazer se você se dispor. E no final a gente se reuniu para orar e eu falei para eles, cara, foi sensacional. Como Deus mudou. E eu quero fazer agora, quantas forem as edições, até que o último veterano seja visitado pela gente. Não importa quantos vão comigo. Porque eu percebi é justamente isso. Deus nos cura no serviço. Deus nos forja, nos molda e nos mostra que não tem a ver com os meus próprias vontades e desejos. Eu não trabalho, eu não subsisto para me alimentar e para me retroalimentar e para ter uma carreira brilhante, para ter um futuro, um sonho, todos os meus sonhos. Não, eu trabalho para o outro. Eu sirvo o mundo que vivo, manifestando em mim um sinal histórico do reino de Deus que virá em plenitude. A presença de Jesus Cristo na terra, transformando morte em vida, transformando caos em jardim, transformando o fim do mundo no início de tudo, com novos céus e nova terra. É para isso que nós, discípulos de Jesus, estamos sendo chamados. No meio do nosso jejum e da nossa oração, o Espírito Santo soprará e vai separar você e eu para sermos enviados para fazer a obra de Deus, a obra dele, o que ele está fazendo no mundo. E isso vai dar um prazer gigante em nós. Quais são os seus hábitos exclusivos para Deus? Leitura, oração. Faça uma avaliação aí dos esqueletos que você tem guardado no seu armário, que tiram a sua integridade. E tenha uma conversa séria com Deus sobre a sua vocação. Peça discernimento para Ele. Deixe que Ele fale. Que aí no meio disso tudo, o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Vai soprar no teu coração. Você vai identificar
Tudo isso que antes parecia só capacidades, meras capacidades, dons e talentos, que se tornam extraordinariamente poderosos na mão do autor da vida, do Criador dos céus e da terra. Essa é a igreja do Espírito Santo de Deus, a igreja de Jesus, que vai até o fim do mundo transformar, através das nossas vocações, um pouquinho das nossas realidades em jardins no meio do caos, em possibilidades de ver o reino de Deus em pequenas doses, para que enche o nosso coração de esperança, para a glória de Deus. Amém.